Sei. Então, gente, agora a gente vai falar realmente da vascularização do coração. E antes da gente falar da vascularização do coração, eu só queria reforçar com vocês um pouquinho sobre as bolhas cardíacas, porque elas despencam, né? Não só em anato, mas também em semiologia e outras disciplinas, até mesmo em concurso, residência. Então, acho que é super válido a gente comentar um pouquinho sobre essas bolhas cardíacas. Bom, quando eu falo das bolhas, deixa eu pegar aqui minha colinha, porque eu sou uma aluna, né? Então, se eu errar, vocês me desculpem, tá? Que eu sou, além de ser humano, eu sou aluna. E eu tô aqui para ajudar vocês. Eu me ajudo porque eu falo e explico, e é um dos melhores métodos para você aprender, né? É você explicar. E as pessoas que se identificarem com a minha explicação também vão aprender mais ainda, né? Então, quando eu falo das bolhas cardíacas, eu tenho 4 bolhas cardíacas, certo? Sendo que a primeira bolha, ela ocorre na fase sistólica, certo? E a primeira bolha, ela vai ser responsável pelo fechamento das válvulas atrioventriculares. Quem são elas? A gente já falou dela no vídeo passado. É a válvula tricúspide e a válvula bicúspide. Então, quando essas válvulas se fecham, elas fazem um barulhinho. E eu consigo ouvir o fechamento dessas válvulas na primeira bolha. E eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer para auscultar. Então, para você auscultar a válvula tricúspide, você vai no quinto espaço intercostal, numa linha paraesternal, certo? Próximo ali do processo tifoide, você vai ter o foco na tricúspide. Então, quinto espaço intercostal, ali próximo da região do processo tifoide. Se você quiser auscultar a válvula mitral ou a válvula bicúspide, também vai ser no quinto espaço intercostal, hemiclavicular à esquerda, tá? Então, nessa região da hemiclavicular à esquerda, no quinto espaço intercostal, você consegue auscultar aí a válvula mitral. A segunda bolha, ela é responsável pelo fechamento das válvulas semilunares. Lembra que a gente falou na aula passada? No vídeo passado, a aula passada é ótima, no vídeo passado, que é a válvula aórtica e a válvula pulmonar. Então, quando essas duas válvulas se fecham, o barulhinho que elas vão fazer, o som, é responsável pela segunda bolha, tá? Como que eu faço para auscultar a segunda bolha? Bom, se você quer ouvir, né? Se você quiser auscultar a válvula aórtica, deixa eu ver se tá certo. Tá certo, isso. A válvula aórtica, você vai no segundo espaço intercostal, numa linha paraesternal, uma média aí de 2 centímetros do externo à direita, você vai auscultar a aórtica. Se você quer auscultar a pulmonar, também é no segundo espaço intercostal, numa região, numa linha paraesternal, só que em vez de ser 2 centímetros à esquerda, vai ser 2 centímetros. Aliás, em vez de ser 2 centímetros à direita, vai ser 2 centímetros à esquerda. Aí você vai ter o foco na pulmonar. Então, a segunda bolha é o som das semilunares se fechando, tá? Tem erro. E aí a gente fala de sopro. Ah, mas o paciente tem sopro cardíaco. O que que é isso? O sopro cardíaco, gente, na maioria das vezes, ele vai ocorrer pelo não fechamento das válvulas atrioventriculares. Mas pode ser que ocorra, né, um não fechamento das válvulas semilunares também, tá? Então, pode ser as duas situações, mas geralmente são as válvulas atrioventriculares, ou a tricúspide ou a mitral. Então, essas válvulas, elas não se fecham. E aí você tem esse barulho como se fosse um sopro realmente. A terceira e a quarta bolha, vamos começar da terceira. Ela ocorre no início ali também da diastólica, ela é logo depois da segunda bolha. E é na hora que o ventrículo ele tá se enchendo. É nesse momento que eu tô tendo um enchimento ventricular, certo? Então o átrio ele se contrai, ele. Não, o que eu quero dizer para vocês é porque eu já tava indo falar uma coisa errada. O que eu quero falar para vocês é que é o seguinte: a terceira bolha, ela pode ser fisiológica, principalmente quando é atletas, mas ela também pode ocorrer de forma patológica, quando eu tenho uma sobrecarga, ou então quando eu tenho um edema agudo de pulmão, por exemplo. Isso pode provocar uma falha, né? E você pode auscultar essa terceira bolha. Então, se for fisiológica, geralmente é em pessoas atletas. Agora,
quando não tem nenhum histórico de paciente, de pessoas que fazem muita atividade física e tudo, eu vou ter que investigar mais um pouco, porque pode ser um indicativo de edema de agudo de pulmão, ou uma sobrecarga, ou até mesmo um infarto agudo do miocárdio, tá? E a quarta bulha, que era que eu tava confundindo, que eu ia falando da terceira, ela ocorre na fase telediastólica. O que é isso? No final da fase diastólica. Então, é quando o átrio ele tá se contraindo, né, para jogar sangue pro ventrículo. Quando esse fato dele se contrair e mandar esse sangue pro ventrículo, ele faz um pequeno barulho, né? E isso pode estar relacionado com insuficiência cardíaca ou dilatação atrial ou ainda uma congestão atrial. Tá? Então, se você está auscultando o paciente e você consegue auscultar essa quarta bulha, isso pode ser um indicativo que esse paciente esteja passando por uma dessas situações, tá? Então, agora a gente, de fato, vai falar da circulação, aí, a vascularização do coração. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é que a vascularização do coração, ele ocorre por dois grandes vasos que a gente vai... eu falo que é duas grandes famílias, né? Que é a artéria coronária e as veias coronárias. Veias cardíacas, desculpa. Veias cardíacas e artéria coronária. E delas vão originar outros vasos, mas tudo começa com elas, né? Com a coronária, com a artéria coronária e as veias cardíacas. E a gente vai começar a falar delas. Eu vou só jogar aqui para o aplicativo. Então, vamos lá. Como eu já falei para vocês, né? A gente vai ter origem, a gente vai ter aí as artérias coronárias e as veias cardíacas. Vamos começar falando das coronárias. Então, eu tenho a válvula aórtica. Lembra? A artéria aorta aqui bonitinha. Eu tenho essas válvulas aórticas. Deixa eu selecionar vários. Aliás, deixa eu ver se eu faço assim. Primeiro que eu tô clicando errada, né? Já tá errado isso. Eu vou tirar aqui. Vou tirar aqui. Vou tirar aqui. Vou tirar aqui. E vou tirar aqui. Pronto. Agora, Brasil. Deixa eu tirar isso aqui também. Pronto, gente. Vou tirar tudo que me atrapalha. Pronto. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem, né, a válvula aórtica ou celular. Enfim. E aí, o que vai acontecer? Essa válvula aórtica, a gente já falou que ela vai ser formada por 3 válvulas, né? E a aorta na sua região ascendente, superior à válvula aórtica, é encontrada a concavidade das válvulas. Então, aqui a gente tem uma região que tem essas concavidades, parece conchinhas, né? A válvula aórtica, ela vai possuir uma válvula voltada para o posterior, 2 válvulas voltadas para o anterior. A gente até falou isso no vídeo passado. Uma virada para o lado direito e a outra para o esquerdo. O seio é a concavidade da válvula. Então, se a gente fala, as coronárias, elas surgem do seio da válvula aórtica, verdade. Ui. A gente vê, ó, artéria coronária esquerda, artéria coronária direita. Então, elas vão sair dessa concavidade da válvula aórtica. Como isso vai acontecer? Durante a sístole, durante o período de sístole, a válvula aórtica, ela abre, certo? Ela vai abrir. Então, vou até ocultar uma dessa aqui, só para vocês verem. Ó, no momento de sístole, ela abriu. E o sangue vai entrar bonitinho, né? Então, só que nesse momento de sístole, as válvulas, elas não abrem para baixo, tá? Elas abrem assim, ó. Assim, então, assim, elas vão fazer isso aqui. Nesse processo que elas fazem esse movimento assim, né? Tipo de... Esse movimento que eu tô fazendo aqui, elas vão tampar, elas vão meio que impedir, né? Que o sangue consiga perfundir as coronárias. Porque, ó, tanto essa quanto essa, elas se levantam. Então, ela impede que o sangue perfunda as coronárias. Na sístole, o sangue vai para todo o corpo, porque a prioridade é o ventrículo. É o ventrículo, né? Então, ela impede que o sangue... Na sístole, o sangue vai para todo o corpo e ela impede... não, gente, desculpa, falei errado. Pera lá. Então, vamos lá. Nessa fase aqui, que ela faz esse movimento de abrir, ela faz com que todo o sangue do ventrículo vá para a artéria aorta. E aí ela impede que o sangue vá para as coronárias nesse momento, que a prioridade é que o sangue do ventrículo vá para a aorta, certo? Então, na sístole, o sangue vai para todo o corpo. E diástole, quando eu tenho o período da diástole,
essa válvula volta para essa posição aí e vai ficar um pouquinho de sangue, né? Vai ficar um sangue ainda que meio que sobra. O sangue, ele tenta voltar. Ele sai da horta e tenta voltar para o ventrículo. Esse volume que vai ficar aqui nas conchas, eu vou até desenhar para vocês. Esse volume que vai ficar aqui dentro dessas conchas, na diástole, ele inunda as conchas e fica acumulando até a próxima sístole. Então, é durante a diástole que esse sangue que está acumulado aqui vai passar para as coronárias. Então, é durante a diástole que consegue perfundir essas coronárias. A perfusão do coração depende, basicamente, gente, de duas coisas. Que eu tenho uma trama coronária íntegra e o maior tempo de diástole para perfundir o coração. Por que eu falo isso? Porque o paciente que tem, por exemplo, arritmia cardíaca, que ele está toda hora com contração desregulada, não está tendo tempo suficiente para o sangue parar da diástole. E aí o que vai acontecer? Com isso, se ele está toda hora relaxando, tipo de uma forma rítmica, né? Por isso a arritmia, eu não vou ter sangue suficiente indo para essas coronárias. Consequentemente, o coração ele não é irrigado de uma forma adequada. E isso aí pode dar brecha para um monte de coisa. Isso pode dar um infarto, porque se o coração não está sendo perfundido, eu posso ter uma isquemia do coração. Eu posso ter um infarto. Então, por isso que também tem que ter cuidado com a arritmia, justamente por isso. Porque se ele está tendo essa contração desregulada, o sangue que era para demorar um pouquinho aqui na hora da diástole, para dar tempo para ir para não vai acontecer, por conta da arritmia, tá? Isso que eu coloquei até nas minhas anotações. Ó. Se o paciente apresenta frequência cardíaca muito acelerada, o tempo de diástole pode ser muito menor. Em contrapartida, com esse aumento da frequência cardíaca, vai ainda exigir mais esforço do miocárdio. Isso pode levar a uma falta de oxigênio para as coronárias. E, por exemplo, se tiver uma placa de gordura nessas coronárias, pode acelerar um infarto. Tá? Então, tem que ter cuidado com isso. Agora, vamos lá voltar. Tá. Então, vamos falar. Os dois primeiros ramos que saem, que a gente da artéria aorta, né? Olha lá, vai dar para ver lindamente. Olha que bonito. Então, os dois primeiros ramos que saem do seio coronário são esses aqui, né? São as artérias coronárias. Que eu vou ter a artéria coronária esquerda e vou ter a artéria coronária direita, certo? Então, os dois primeiros ramos da aorta vão ser as duas coronárias, direita e esquerda. Ótimo. Agora, vamos continuar falando da coronária. Vamos falar primeiro da esquerda e depois a gente vai falar da direita. Então, olha lá. A coronária esquerda, que é essa daqui, ó, tá vendo? Ela tem um tronco. É chamado de tronco da coronária esquerda. Eles abreviam como TCE, tronco da coronária esquerda. Ela é bem curtinha, tá, gente? Bem curtinha mesmo. Esse tronco da coronária esquerda, essa coronária esquerda, ou tronco da coronária esquerda, enfim, vocês podem chamar como quiser. Então, é chamado de artéria coronária esquerda ou tronco coronário esquerdo. Vocês fica a critério de vocês. Essa artéria coronária esquerda, ela vai sofrer ramificação. Tá vendo aqui, né? Que ela tá se ramificando. Ela pode virar um ramo interventricular anterior, que seria esse aqui, né? Artéria interventricular anterior, ou ela vai virar um outro ramo, que é a artéria circunflexa. Tá vendo? Artéria circunflexa. Opa, isso aqui, ó. Artéria circunflexa. A artéria circunflexa ela também é chamada de CX. Isso é muito importante, principalmente em exames. Quando a gente for verificar lá um ecocardiograma e tem lá, às vezes, alguma plaquinha de gordura, enfim, algum exame desse nível, na CX, uma alteração na CX. Quem é a CX? É a artéria circunflexa. A artéria circunflexa é o nome de quem? Da artéria coronária esquerda. Beleza? Então tá bom. Tá. A artéria coronária direita, ela transita apenas no sulco coronário direito, que é o sulco atrioventricular que a gente falou no nosso primeiro vídeo. Então aqui, ó, a artéria coronária direita, ela vai transitar pelo sulco coronário direito, beleza? Certo. Tá. Então vamos falar agora do ramo interventricular anterior, que é o primeiro ramo da artéria coronária esquerda. Então vamos lá. A aorta, a artéria coronária esquerda, o tronco da artéria coronária esquerda. Aqui a gente tem
a artéria coronária ou a artéria interventricular anterior. Então, vamos ter algumas ramificações da artéria coronária interventricular, da artéria interventricular anterior. O primeiro ramo é muito fácil, é esse aqui. Por que é muito fácil? Lembra que a gente falou que aqui embaixo eu tenho o ventrículo direito, mas uma parte dele, um terço, é quem? É o cone arterial. Lembra? Falei disso. Então, qual vai ser o primeiro ramo da artéria anterior? Ramo do cone arterial. Fácil, mamão leite. Mamão com açúcar, né? Mamão leite. Então, o primeiro ramo vai ser o ramo do cone arterial. A segunda ramificação, ela é fácil também. Por quê? Qual é o septo que eu falei que eu tinha aqui nessa região? Septo interventricular. Lembra? Então, eu vou ter esse outro ramo, que vai ser chamado de ramo do septo interventricular. É importante eu saber que esse ramo, que é o ramo do septo interventricular, ele vai irrigar cerca de 2/3 do ventrículo. Então, é muita coisa, tá? 2/3, vai irrigar 2/3 do septo interventricular, né? E aí eu vou ter, em sequência, a DA, né? Que é o ramo interventricular, que é o ramo interventricular anterior, que é o DA, né? Ele vai ter uma outra ramificação, que é chamado de ramo diagonal. Deixa eu sair daqui, que eu acho que vai ficar melhor. Peraí. Imagina que aqui tem uma parede do coração, tá, gente? Então, olha só. Porque eu consigo riscar melhor. Então, olha lá. Esse primeiro ramo aqui, que é o da artéria interventricular, ele é chamado de ramo do cone fácil. Esse outro ramo que passa por todo o coração é qual? É o ramo interventricular anterior, chama de DA. E essa artéria, ela vai dar um outro ramo. Deixa eu virar ela aqui. Que é o ramo diagonal. Que é esse ramo aqui, ó. Tá vendo? O ramo diagonal. O ramo diagonal chamado de D. E o ramo diagonal é responsável por irrigar a parede anterior do ventrículo esquerdo, tá? Ela irriga a parte anterior do ventrículo esquerdo. Lembre-se que a diagonal... Eu vou tirar esse vaso aqui para não confundir a cabeça de vocês. Pronto. Lembra que a diagonal, que é essa daqui, ela já tá meio pro lado esquerdo, né? Então, ela vai irrigar a toda essa parede anterior do ventrículo esquerdo. A artéria, essa daqui, esse vaso, esse ramo interventricular anterior, é responsável por irrigar 2/3 do septo interventricular, certo? E eu ainda vou ter ramo do septo interventricular, ramo diagonal, ramo do cone arterial. Isso. E aí eu vou para a artéria coronária direita agora, certo? Então, calma lá. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma, gente. Ramo interventricular anterior, que é a DA. A primeira ramificação dela é o cone arterial, a segunda ramificação dela vai ser denominada rama do septo interventricular, a gente já falou também. E aí eu vou ter outra ramificação que é a diagonal. Essa ramificação é responsável por ligar a parede, eu já falei tudo isso. Possível. Outra coisa que também é interessante, que eu anotei aqui, é que é possível eu ter mais de um ramo da diagonal. Isso é ótimo, porque vamos pensar. Se um paciente infartou nessa região do ramo diagonal, e eu falei para vocês que o ramo diagonal ele é responsável por vascularizar a parede anterior do ventrículo esquerdo, se eu tiver mais ramos aqui, isso significa que, por mais que eu tenha infartado um vaso ali, eu vou ter outros que vai estar chegando sangue no ventrículo esquerdo. E esse paciente não vai ter tanta complicação assim, né? Ele vai conseguir ainda sobreviver, enfim. Agora, quando eu tenho só um ramo da diagonal, isso complica mais para esse paciente. Então, quanto mais diagonais eu tiver, mais irrigado vai ser a parede anterior do meu ventrículo esquerdo e menos prejudicial vai ser para ele. Concorda? Beleza. E aí, vamos lá voltar. Deixa eu tirar isso aqui. Então, olha só.
Só recapitulando, nós temos a aorta, nós vamos ter dois vasos, duas artérias, né, saindo aí do seio aórtico, que vão ser a artéria coronária direita e esquerda. A artéria coronária esquerda, ela vai dar dois ramos, que é a artéria interventricular anterior e a artéria circunflexa. A artéria interventricular anterior vai dar alguns ramos. O primeiro ramo que ela dá é o ramo do cone arterial, né? O ramo do cone arterial, vasculariza a região do cone arterial. Aí nós temos esse aqui, que é o ramo interventricular anterior, e nós vamos ter o ramo septo-vaginal, ou septo interventricular, ramo septo interventricular, e vamos ter um outro ramo, que é a diagonal. E aí a gente falou que quanto mais diagonal a gente tiver, melhor, porque mais a parede do ventrículo esquerdo vai ser vascularizada. Show! Agora a gente vai falar da artéria circunflexa. Então tá. A artéria circunflexa, ela vai seguir por toda a extensão do coronário, ó, vocês podem visualizar aqui. E ela pode chegar ou não no sulco interventricular posterior. Então, por que eu tô falando isso? Porque vai ter casos, situações, calma, vai ter casos e situações que a artéria circunflexa não vai chegar, ela não vai dar origem, tipo a artéria interventricular posterior. Ela não chega no sulco interventricular posterior. Se ela chega nesse sulco interventricular posterior, vai ser chamado de ramo interventricular posterior, ou também pode ser chamado de descendente posterior. 40% da nossa população vão ter pessoas, né? Vão ter vasos assim. Tipo, eu tenho a circunflexa. Essa artéria circunflexa, ela chega até o sulco interventricular posterior e dá origem a outro ramo, que é o ramo interventricular posterior. Porém, amores, a maioria da população vão ter esse ramo descendente posterior originado da coronária, certo? Então, da coronária direita. Então, a maioria das pessoas, esse ramo aqui, descendente interventricular, artéria interventricular posterior, vai vir originada da coronária direita e não da circunflexa, tá? Então, lembra lá. Pode ser que socorra, mas pode ser que não, tá? E aí é o que a gente fala com relação à dominância, né? Depende de qual trama coronária. Então, o paciente fez o exame. Qual que é a dominância dele? A dominância dele é direita ou esquerda? Vai entender. Se a interventricular posterior dele vinha da circunflexa, significa que a dominância dele é esquerda. Beleza? Mas, se a interventricular posterior dele vem da artéria coronária direita, significa que a dominância dele vai ser direita. Beleza? Foi exatamente isso que eu falei. Já acabei aqui. Tá. E quais são os. E o que a artéria circunflexa irriga? Ela irriga a parede lateral, ela irriga parte do ventrículo direito e esquerdo e também vai irrigar parte do septo interventricular. Então, agora a gente vai falar dos ramos da circunflexa. Beleza? Gente, eu tava usando aqui como sulco interventricular posterior, né? Mas é aqui, tá? Falha no sistema. Ó, o que eu tava falando pra vocês aqui, ó. Aqui eu tenho a artéria circunflexa. Só que tá vendo? Ela acaba aqui. E esse coração aqui mesmo, a dominância dele é direita. Por quê? Porque eu tenho a artéria coronária direita e ela que tá dando a artéria interventricular posterior. Então, esse coração, a dominância dele é direita. É porque eu virei aqui rápido e conversando aqui com vocês, e eu acabei falando que isso aqui era a interventricular posterior, tá? Porque eu olhei assim de relance e eu fiquei tão focada aqui que eu não prestei atenção. Desculpem, é aqui, ó. Tá? Então, esse coração aqui, a dominância dele é direita. Para ser esquerdo, o que é que teria que acontecer? Teria que acontecer isso aqui, ó. A artéria circunflexa ela teria que continuar aqui e aí ela daria origem ao vaso
né, a artéria interventricular posterior. Ela faria isso aqui. Mas, nesse caso, quem está dando artéria interventricular posterior é a artéria coronária direita, porque a maioria da população segue isso aqui, tá? É a menor parte, de 30% a 40%, de acordo com o meu professor, que vai ter a dominância esquerda. Então, tá. Então, vamos falar das ramas da circunflexa. Quais são as ramas, gente? Bom, você vai ter o ramo marginal, né? O ramo marginal, ele irriga toda a parede lateral do ventrículo esquerdo, tá? Ui, desculpa. Então, você vai ter o ramo marginal irrigando a parede lateral do ventrículo esquerdo. E, às vezes, pode originar a artéria interventricular posterior. Vai irrigar a parte posterior do ventrículo esquerdo, parte posterior do ventrículo direito e é responsável também por irrigar um terço posterior do septo interventricular. Então, olha lá. A responsabilidade de irrigar a parte posterior dos ventrículos direito e esquerdo ocorrerá somente se a circunflexa se ramificar no ramo interventricular posterior. Se ela não se ramificar, a sua função será apenas irrigar a parede lateral. As demais estruturas será de função da artéria coronária direita. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu tenho a artéria circunflexa. Se essa artéria circunflexa aqui ela acontecer igual está aqui nessa imagem, significa que ela só deu o ramo da artéria marginal. Então, a função dela aí é só de irrigar a parede lateral do coração. Mas caso ela aconteça aquele negocinho que a gente fez aqui, dela dar origem da interventricular posterior, aí sim ela vai ter outras responsabilidades, né? Ela vai ter que irrigar aí tudo isso que eu falei para vocês, né? O septo interventricular, parte do ventrículo direito e esquerdo, né? Mas se ela seguir só o que está aqui, ó, igual tá nessa imagem, que é o que acontece com a maioria da nossa população, a função dela é irrigar a parte lateral do coração, tá? Beleza. Caso ocorra uma obstrução da coronária direita e a dominância ser direita, seria uma coisa extremamente grave, né? Então, a gente trazendo aí para uma obstrução. Se o paciente tem uma placa de aterosclerose ou de gordura ou outra coisa, né? Enfim, e vamos dizer que essa placa está aqui. E a interventricular posterior, esse paciente ele tem uma doença direita, ou seja, a interventricular posterior dele vem da coronária direita. Isso seria extremamente grave. Por quê? Porque eu iria estar comprometendo toda essa região do ventrículo. O meu septo interventricular, o meu ventrículo, né? E parte do ventrículo direito, parte do ventrículo esquerdo. Então, eu poderia estar comprometendo em grande parte do meu ventrículo. Agora, se esse paciente tem uma placa de gordura na coronária direita, porém a dominância dele é esquerda, isso seria menos grave, né? Seria uma situação um pouco mais amena, né? Seria mais amena que se fosse o contrário que eu falei para vocês, certo? Agora vamos falar da artéria coronária direita. Então, muito grande, né, gente? Nossa, eu sei. Mas é gostoso, o coração é muito legal. Então, ó, artéria coronária direita. Então, vamos. Então, aqui eu tenho a aorta de novo, linda, maravilhosa, ó, artéria coronária, aorta. Aí eu vou ter um vaso saindo dela, que é a artéria coronária direita, né? E essa artéria coronária direita, ela vai ter ramos também, né? Igual a esquerda. O primeiro ramo dela é o ramo do cone arterial. Aqui, ó. Ramo do cone arterial, certo? Tá vendo que ela meio que se anastomosa com o ramo do cone arterial da artéria coronária direita? Ó, da direita não, desculpa, da interventricular. Tá vendo? Ele meio que se anastomosa, né? Então, o ramo da coronária direita é o ramo do cone arterial. Beleza. Aí, eu vou ter um outro ramo, que é o ramo do nó sinusal, aqui, ó. Aí, ramo do nó sinusal, né? Que vai irrigar o nó sinusal, essa região do nó sinusal, né? Do átrio. Tá, então, a gente já falou do ramo nó sinusal, o ramo do cone arterial. Vamos falar aí do próximo ramo. Nós vamos ter o ramo atrial direito, que vai irrigar o átrio direito, o ramo direito. Nós vamos ter o ramo marginal. O ramo marginal,
direito, né? Que vai irrigar aí essa região do coração também. Ramo marginal. Então, o ramo do cone arterial, ele tem uma parte de sangue oriunda da coronária direita e uma outra parte oriunda da interventricular anterior, que eu falei para vocês aqui, né? O cone arterial, ele vai ser irrigado tanto por essa artéria aqui, que é o ramo do cone arterial da coronária direita, quanto da coronária esquerda, né? Aí nós vamos ter o ramo marginal, que vai irrigar grande parte do ventrículo direito, né? E a parte inferior do coração. Então, olha só. Então, a artéria marginal direita, ela é responsável por irrigar uma grande parte do átrio direito e também a parte inferior do coração. E é isso, né? Beleza. Aí eu vou falar com vocês agora sobre um assunto bem legal, que eu adoro. Deixa eu colocar aqui pra me exibir. Agora eu quero me exibir, peraí. Gente, vocês desculpa aí quando eu confundo os trem, mas eu corrijo, tá? E se vocês observarem alguma coisa que eu tô errando, vocês também deixem aí nos comentários, porque como eu falei, eu sou aluna, né? Tô aprendendo também. Mas é isso, a gente tá aqui pra somar. Então tá. Então vamos falar um pouquinho sobre cateterismo, bypass, essas coisas. No cateterismo, pode acontecer de duas formas. Eu posso ter uma angioplastia e eu posso ter um cine-angiocoronariografia. Isso. Vamos falar primeiro da angioplastia, como é que ela acontece. Angioplastia, eu vou ter um catéter, e esse catéter vai ter um balonete. E aí eu tenho essa artéria obstruída, né? Então o catéter entra pelo vaso e vai até a artéria obstruída. E eles insuflam esse balonete. E aí, quando eles insuflam esse balonete, eles meio que vão romper essa plaquinha de gordura, né? Na hora que eles insuflam, eles esmagam essa plaquinha de gordura. Se o vaso estiver destruído, eles vão colocar como se fosse uma redinha que é chamada de, como é que é o nome? Stent. Eles vão colocar uma redinha que é chamada de stent para estruturar esse vaso, para não deixar esse vaso rompido, certo? Para estruturar esse vaso. Isso, falei. Beleza. Aí, agora a gente vai falar da ponte de safena. Como que acontece a ponte de safena? Então, vamos pegar o coração. Agora eu vou ter que... Eu vou explicar para vocês falando assim, depois eu vou mostrar naquele aplicativo. Porque caso vocês não entendam falando, vocês vão entender lá pelo aplicativo. Então, gente, como que acontece a ponte de safena? Vamos dizer que eu tenho um vaso, uma artéria, tipo, algum dos ramos ali da coronária, que infartou, obstruiu, enfim, tá com algum problema, e esse paciente vai ter que fazer ponte de safena. Como que eles vão fazer? Eles vão pegar alguma tributária, né, algum ramo tributário da veia safena magna, e o cirurgião vascular, né, vai retirar um pedaço dessa tributária e vai conectar ela na aorta, certo? Na aorta. E lá onde tá essa parte que tá com esse problema, que tá necrosada, entendeu? E essa veia, ela vai fazer o papel aí dessa artéria, né? Não tá irrigando, não tá vascularizando. Então, eles pegam um pedacinho dessa tributária da veia safena magna e conecta parte da aorta, no início ali na aorta, até onde o vaso está obstruído, certo? Ele é anastomosa, né? A aorta na extremidade do vaso que está obstruído, beleza. E aí eu vou ter a ponte de mamária, certo? Então, eu tenho a ponte safena e eu posso ter a ponte de mamária. Como que é a ponte mamária? Na parte distal da artéria mamária, que a mamária é a mesma torácica interna, né? Mesma coisa. Então, na parte distal da artéria torácica interna, da mamária, eu posso retirar um pedacinho dessa artéria, um pedaço dessa artéria, porque ela vasculariza também essa região intercostal, né? Só que nessa parte distal, eu vou ter anastomose das intercostais anteriores e posteriores. Então, se retirar um pedaço dessa artéria mamária, dessa parte distal, não vai comprometer a circulação nessa região, porque eu tenho anastomose desses outros vasos. Então, o cirurgião retira um pedaço dessa artéria torácica interna, né, distal, e ele faz a mesma coisa. Ele conecta, né, ele faz essa anastomose na aorta até o vaso que foi comprometido,
Vou mostrar agora pra vocês, mais ou menos. Pra quem não entendeu até agora. Tá, pera. Então, vamos falar. Tem um vaso aqui obstruído. Vamos pintar ele aqui, vamos fazer placa de gordura, qualquer coisa. Então, aqui, ó. Aqui tem uma placa de gordura, ou ele tá enfadado, ou ele tá com algum problema grave, precisou fazer a ponte da fenda. O médico vai pegar um pedaço dessa veia safena, não a veia safena magna, uma tributária dela, e vai conectar na horta e vai conectar na região desse vaso que está obstruído, certo? E aí eu vou ter a circulação continuando, só que diretamente da horta e não coronária direita. Essa é uma solução. Essa aqui é a ponte de safena. A ponte de mamária, vou dizer que esse vaso aí está obstruído. Como que ocorre a ponte de mamária? Ah, eu quero mostrar um trem pra vocês antes. Espera lá. Então, vamos lá. Essa aqui é a artéria torácica interna, certo? Então, vamos lá. Ai. Nossa, pera. Ai, Deus. Tem horas que eu não tenho paciência com esse aplicativo. Aí, agora, pronto. Estão vendo que a artéria torácica, ela termina aqui, né? Aqui, meu povo. A artéria torácica termina aqui. Só que ela vai receber. Aliás, ela irriga todas as intercostais, né? Como vocês podem perceber, ela vai dar ramo para as intercostais. Só que as intercostais, no final, assim, na parte distal dela, ela vai ter esse processo de anastomose. E aí, é possível o passo dela sem comprometer as intercostais, porque as intercostais, elas, devido a esse processo de anastomose, elas conseguem vascularizar essa região, certo? O médico vai lá, tira um pedaço dessa mamária intercostal, e ele vai fazer a mesma coisa que eu falei pra vocês com a ponte de safena. Então, ele pega. Não. Ele pega um pedaço. É que aqui é 8. Então, eu vou ter um pedaço de intercostal. E aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Ele vai pegar o pedaço, um trecho, um pedacinho da artéria intercostal e vai levar o vaso que tá obstruído. Então, isso aqui é a ponte mamária. Beleza? É muito interessante. E acho que mais pra frente vai ter mais coisas falando, né? Mas na anatomia a gente falou nisso. O professor comentou isso, eu queria partilhar com vocês. Então, a diferença da ponte de mamária para a ponte de safena é que a ponte mamária você vai usar um pedaço da artéria mamária, né? Na parte distal, tá, gente? Na parte distal da torácica interna. E aí você faz essa anastomose da aorta no vaso que foi obstruído. E a safena eles retiram um pedaço de uma tributária da safena magna e faz o mesmo processo. Só que aí é com a veia, tá? Então, beijo para vocês. No próximo vídeo eu vou falar de drenagem do coração e vou falar um pouquinho de prolapso das válvulas. E aí no outro eu vou começar a falar de irrigação dos membros superiores, que é muito legal também. Adoro anatomia. Então é isso, gente. Beijo. Quem puder, curte, compartilha, dá like, faz tudo aí que o povo que é blogueiro fala que tem que fazer. E a gente tá junto nessa. Vamos vencer. Vai dar tudo certo. Beijo.